episódio do Santo Cast, o podcast aqui do Santuário. Eu sou a Clara. Eu sou o Kaique. E deixa eu aproveitar e pedir para vocês compartilharem muito esse nosso primeiro episódio, se inscreve aqui no canal e segue a gente no Spotify. Bom, nesta noite recebemos um convidado muito especial aqui no nosso primeiro episódio. Ele que é pároco e reitor do único santuário mariano da Diocese de Jundiaí. Ele é formado em economia, teologia, filosofia. Já foi ecônomo da Diocese, é atualmente moderador da Cúria Diocesana e vigário-geral da Diocese de Jundiaí. Com muita alegria recebemos esta noite o padre Carlos José Virilo. Boa noite, padre. Boa noite, Kaique. Boa noite, Clara. Boa noite a todos que nos acompanham neste bate-papo, nesse Santo Cast, né, o podcast aqui do nosso Santuário Diocesano. Então, padre, é com muita alegria que te recebemos e já te agradecemos por estar aqui na grande estreia do nosso podcast. Preparado, padre? Vamos lá, né? Vamos lá. Preparadíssimo, ó. Cheio de munição aqui na minha frente. Vamos lá. Vamos conversar, vamos bater papo, vamos falar de igreja, vamos falar de fé, vamos falar também do chamado de Deus na nossa vida, enfim. Vamos partilhar aquilo que Deus suscita no coração. Isso aí, com certeza. E para começar, nós queremos saber como que foi a sua vida com a sua família. O senhor vem de uma família católica, padre? Bem, eu sou o primeiro filho de 3, né? O mais velho, portanto. Os meus pais são de berço católico, né? Nossa família toda de berço católico. Porém, quem realmente vivia a fé, vivia a religião, eram os meus avós. Os meus pais eram católicos, mas não praticantes, né? Não assíduos à igreja, né? Então, eu cresci nesse ambiente em que eu tenho uma família católica, alguns muito fervorosos, meus avós, de frequência, de participação, e outros, né, aqueles católicos mornos. Sim. Né? E padre, como que era a sua relação, principalmente com seus irmãos? Ixi, falar de relação com os irmãos, nossa senhora, né? Bom, nós somos 3, eu sou o mais velho, tenho um irmão, né, que é o irmão do meio, e tenho uma irmã, né? A nossa relação sempre foi muito sadia, relação de irmãos, né? Briga, se batem, se amam, né? Sempre tivemos uma relação muito próxima, sempre fomos muito unidos. A minha família não é uma família grande, é uma família pequena, né? Então, o meu pai tinha apenas uma irmã, a minha mãe não, a minha mãe já tinha mais irmãos, né? Mas sempre uma família pequena, uma família muito unida, e uma família que viveu normalmente como qualquer família, né? Sim, e o senhor nasceu aqui em Itupeva, né, padre? Aqui, eu lá em Itupeva, aqui nós estamos em Jundiaí, né? Que beleza. Eu nasci aqui em Jundiaí, mas nós morávamos em Itupeva, né? Sempre vivemos em Itupeva. A minha família é uma das famílias fundadoras da cidade. Nós temos uma tradição muito grande lá em Itupeva. Eram 4 famílias, né? Família Virilo, família Marque, família Poli, né? E família Virilo, Marque, Poli e esqueci a outra. Mas, enfim, essas famílias que praticamente fundou a cidade, né? E ali vivemos, minha família vive lá até hoje, né? Todos vivem lá até hoje. Que legal. E o que o senhor gostava de fazer na sua adolescência, padre? Que a gente sabe que é uma fase meio conturbada, né? O senhor se manteve na igreja, rolou um afastamento. Bom, a minha história com a igreja começa muito pequeno, né? A casa dos meus pais era muito próxima da igreja matriz lá de Itupeva. E a minha mãe conta, eu não lembro isso, né? A minha mãe conta que logo que eu aprendi a andar, criança quando aprende a andar não pode ver um portão aberto, né? E que foge. E todas as vezes que eu fugia de casa, que eu sumia, a minha mãe ia procurar aquela coisa, né? Vai no vizinho, vai não sei aonde.
E ela sempre me encontrava na igreja, sentadinho no banco da igreja, olhando para o altar, né? Então, assim, desde muito pequeno eu tive uma relação muito próxima. A minha avó me levava à missa todos os sábados, a missa das 6 da tarde. Era sagrado para minha avó, a missa do sábado era sagrado. Podia chover, fazer sol, podia cair o mundo, estava ela lá, né? E fui crescendo nesse ambiente, de me envolver com a comunidade, era catequista na comunidade. Muito jovem eu me tornei ministro da palavra, celebrava, porque Itupeva tinha quase 16 capelas. Então o padre não dava conta, então eu saía, celebrava. Porém, na minha adolescência, já entrando na juventude, o meu pai tinha muitos problemas de saúde, né? E médico nenhum descobria o que ele tinha, né? Então, meu pai, de repente, chegava em casa, nós somos uma família de empresários, né? Os meus pais tinham empresa. O meu pai chegava da empresa para almoçar, ele olhava para minha mãe e dizia, não estou bem, eu estou passando mal, eu não vou conseguir trabalhar. Levava para o hospital, geralmente levávamos ele para Vinhedo, os médicos dele eram de lá. Os médicos diziam, olha, ele não tem nada, nós vamos internar ele para ficar em observação. Ele chegava no quarto do hospital, ele falava, melhorei. Saía do hospital, começava a reclamar. E um dia minha mãe, muito desesperada, porque não se encontrava o que ele tinha, a minha mãe foi à farmácia em frente ao hospital para comprar a medicação. E minha mãe entrou chorando na farmácia. E o farmacêutico começou a conversar com ela e abordou e perguntou, e ela falou, e aí o farmacêutico disse para ela assim, olha, eu não sei se a senhora acredita ou não em espiritismo, mas aqui na cidade tem uma mulher assim, assim, assim. E minha mãe, naquele desespero, levou meu pai. E meu pai, então, começou a frequentar o espiritismo, né? A partir do momento que o meu pai começou a frequentar o espiritismo, acabou a doença. Nossa. Nunca mais ficou doente, aquela coisa toda. E o meu pai começou a beber daquilo, né? A minha mãe começou a beber daquilo. Como eles eram empresários, todas as sextas-feiras o meu pai ia para Vinhedo à noite, no centro espírita. E nem toda sexta-feira a minha mãe podia ir, porque trabalhavam até tarde, né? Nós tínhamos supermercados, trabalhava até tarde. Então, como minha mãe não podia acompanhá-lo, e minha mãe tinha medo de ir sozinho, sobra para quem? Para o filho mais velho. E eu comecei a acompanhar meu pai, né? E comecei a beber daquilo também. E nesse interim eu me afastei da igreja. Me afastei da paróquia, me afastei da comunidade, e comecei a ir com o meu pai, frequentar, né? Levava o meu pai, enfim, e você vai bebendo daquilo. Sim. E eu me afastei da igreja. E as pessoas me paravam na rua, nossa, mas você sumiu da igreja? Porque eu tinha vergonha de dizer. Sim. Porque eu estava indo lá, não porque eu queria, não porque era opção minha, mas porque eu me via na obrigação de ir, né? Então, me afastei até um dia, acho que depois de uns 2 anos, Padre Átila, que era o meu pároco, ele me chamou, e aí ele entrou nesse assunto, e eu abri o coração com ele, né, e ele me abriu os olhos. Ele falou assim, olha, você não é obrigado, e você também não pode deixar a sua fé por causa dessa situação. E aí eu comecei a retomar. Então, assim, a minha vida na igreja sempre foi de muita participação na comunidade. Teve esse evento, né? E sempre trabalhando, me envolvendo, me doando naquilo que a igreja me chamava, a igreja me pedia. E padre, da sua época de adolescente, o senhor tem alguma memória, algo que marcou a sua vida? Na igreja ou na sua vida em geral? Em geral, adolescente, assim, que marcou? Não, a gente sempre teve uma vida muito modesta, muito simples, né?
Nunca nos faltou nada, Sim. graças a Deus. O meu pai, eu me lembro quando tinha lá meus 14, 15 anos, a gente ajudava de final de semana na empresa, né? O meu pai sempre dizia assim, olha, eu quero que vocês estudem. Então, assim, nunca precisamos trabalhar cedo, como muitos fazem. Sempre tivemos uma vida, assim, muito, muito tranquila, né? Não teve, assim, nada marcante, né? Tive experiências agradáveis, tive experiências desagradáveis, mas nada, assim, que eu possa falar, isso marcou minha vida, né? E nessa fase, o senhor já aspirava ser padre? Como que era? Conta um pouquinho pra gente. Essa pergunta Ah, é o povo é crucial, curioso, né, padre? todo mundo quer saber isso, né? Então, a minha mãe contava, eu hoje fazendo essa leitura, eu vejo que eram sinais de vocação. Sim. Né? A minha mãe contava que eu ia para a missa com a minha avó todo sábado e os meus pais não iam, né? Nós tínhamos os supermercados e as lojas fechavam por volta de 19h30, algumas 20 horas. Sim. E a missa era às 18, então eu ia com a minha avó. E os meus pais, coitados, chegavam cansados em casa, né? E quando chegavam, eu já tinha voltado da missa. Então, aquela coisa de família, né? Sentávamos, o jantar, e depois meus pais iam para a sala ver televisão, estar um pouco com os filhos. E a minha mãe contava que, muito pequeno, meus 2, 3 anos de idade, quando eles sentavam aos sábados à noite, eu fazia eles colocarem uma toalha branca na mesa de centro. A minha mãe teve que pegar um lençol, cortar para fazer como se fosse a casula do padre, né? E eu celebrava a missa ali para eles, com 2, 3 anos de idade. E engraçado que a minha mãe tinha um cálicezinho de cristal que ela ganhou, aqueles cálices pequenos, né? Sim. Um pouco menor que essa taça aqui. Ela tinha que fazer água com groselha, porque tinha que ser vermelho, porque o vinho que o padre tomava era vermelho, né? E o pão era, sabe aquelas bolachas redondinhas com salzinho grudado em cima, né? E todo sábado os meus pais tinham que trazer do supermercado um pacote daquela bolacha, né? Que era para eu celebrar a missa para eles. Olha só. E a minha mãe comenta que quando eu estava ali celebrando, e às vezes a minha avó estava ali junto, né? Porque a minha avó achava lindo aquilo. A minha mãe comenta que a minha avó falava assim, nossa, ele está repetindo tudo que o padre falou na homilia, né? Então, e aí o mais gostoso era a hora da comunhão, né? Porque tinha que comer o pacote inteirinho. É verdade. A minha mãe falava que eu pegava a bolacha e falava assim, copo de quisto, e socava na boca dela. Copo de quisto, e socava na boca do meu pai, né? Ela falou, tinha hora que a gente não aguentava mais comer bolacha e eu tava lá. Mas assim, a gente vai percebendo que são sinais. Hoje eu olho e falo, nossa, são sinais de Deus, né? Depois, quando eu me enveredei para o espiritismo, aí fui também para o colégio, para a faculdade, a vida vai tomando outro rumo, você vai se afastando, mas aquele desejo sempre ali no coração, né? Aí comecei a namorar, né? Vida normal de qualquer jovem, né? Até o momento, então, que aquele chamado se torna mais candente. E me lembro, uma vez, o momento crucial da minha decisão. Foi numa concentração diocesana de catequistas, que foi no Colégio Divino Salvador. Sim. Né? Eu, jovem, acho que eu deveria ter ali meus 17, 18 anos, mais ou menos. Eu estava ali sentado na quadra do Colégio Divino Salvador, acho que deveria ter o quê? Umas 2.000 pessoas ali. Estava tendo um teatro. Os jovens estavam fazendo um teatro. Estava lá um teatro, uma situação, e de repente uma das jovens sai correndo pelo ginásio
sai correndo e ela para bem na minha frente. Ela olha nos meus olhos e ela fala assim: ei, você aí, o que você está fazendo para mudar essa situação? Aquilo foi como que um tapa na minha cara. Sabe? E aquilo me incomodou demais, demais. Porque aquilo me fez despertar, né? Me fez olhar para a minha vida e dizer: olha, o Senhor me chama e eu estou aqui me escondendo. Eu me lembro que eu voltei embora chorando de lá, porque aquilo mexeu demais comigo. E aí eu fui procurar o Padre Maurício, que foi pároco aqui no santuário. Sim. Conheci o Padre Maurício, eu fui procurar, e aquela crise, porque estava namorando, e na minha cabeça era assim, eu estava namorando para casar, estava, né, já assim, não era ficar como é hoje, né? Uhum. Namorico, não, era namoro sério, era pensando em casamento. E o Padre Maurício me disse uma coisa que me fez decidir. Ele falou assim: olha, coloca uma coisa na tua cabeça. Se você for continuar namorando, entrar para o noivado, se casar, não tem mais volta. Então, faz o caminho contrário. Vai para o seminário. Faz a experiência. Se lá no seminário você vê que não é nada disso, você sai e vai ver sua vida. Vai casar, vai constituir família. E aquilo me fez criar coragem. Cheguei em casa e fui naquela semana guardando aquilo no coração. Quando chegou na sexta-feira, na hora do almoço, meu pai sentado na mesa, minha mãe, e na sexta-feira era dia de ir para o centro espírita. Tá? E na hora do almoço eu olhei para os meus pais e falei assim: pai, mãe, tenho uma notícia para dar para vocês. O meu pai se assustou. O que é? Você já aprontou alguma? Falei: não aprontei. Ou melhor, acho que eu aprontei. E falei: olha, essa semana eu fui procurar o Padre João Marrom, que era o reitor do seminário. Fui procurar o Padre João Marrom e eu decidi: eu vou para o seminário. Eu vou. O meu pai, a primeira coisa: e a namorada? Eu já terminei, eu vou para o seminário. Se não for isso que Deus quer de mim, eu volto e aí vou seguir minha vida. Interessante que naquele dia o meu pai não falou nada, porque geralmente no almoço ele fala assim: você vai comigo hoje? Sim. Ele não falou nada. E naquele dia ele não foi ao centro espírita. Nossa. Naquele dia ele não foi. E nunca mais voltou a partir daquele dia. E aí a gente vai vendo os sinais de Deus, né? E aí eu fui para o seminário. Eu nunca disse para os meus pais: olha, eu estou indo para o seminário, vocês vão ter um filho padre, então vocês não podem ser espírita, vocês têm que ir para a igreja. Nunca. Foi uma decisão deles. Mas a minha decisão fez com que ele percebesse, e naquele dia ele não foi. Naquele dia ele não foi, depois nunca mais foi. Depois de um tempo, meu pai, novamente com os problemas de saúde, ficou muito doente e, infelizmente, aos 61 anos, ele faleceu. Né? Mas foi interessante, porque a minha decisão também foi a decisão de conversão deles. Depois de um ano que eu estava no seminário, um dia o Padre Átila chegou e falou assim: você não sabe quem que foi na missa esse final de semana? Eu falei: quem? Seu pai e sua mãe. Eles foram na missa. Eu falei: nossa, que legal. Mas também nunca cobrei eles, nunca falei: vocês têm que ir na missa, vocês estão indo na missa. Nunca, nunca. E depois de um ano e meio, o Padre Átila falou assim: olha, vou te dar uma notícia. A sua mãe vai ser ministra da Eucaristia. Eu fiquei muito feliz. E ele falou assim: e você não sabe da maior. O seu pai está na equipe de canto da paróquia. Né? Então, a partir dali foi a conversão deles. Depois disso, os meus irmãos, né, meu irmão, minha irmã se casaram, também começaram a caminhar na igreja. Então, a gente vai vendo a história de Deus. Né? E eu estou aqui, ó, né? Aquela jovem, que eu nem sei quem é, acho que se eu
nem sei quem é, não sei o nome. Ela foi a boca de Deus, né? Ei, você aí, o que está fazendo? Você pode mudar essa situação. Nossa. E padre, quando o senhor decidiu ir para o seminário, o senhor já era formado na faculdade, né? Na Sim. primeira faculdade. Tinha terminado de me formar. Economia, né? Economia. O sonho do meu pai era ter filho economista. E aí... Então, fui fazer economia, gostava, Sim. gosto muito, não é à toa que fui econômico da diocese, né? Fiz a faculdade de economia, mas sempre naquela inquietação, né? Foi aí que, logo no final da faculdade, eu tive aquela experiência lá, e aí eu decidi, né? Então, sou formado em economia pela PUC de Campinas. Nossa. E é engraçado, né, padre, que o senhor se formou em economia, logo foi para o seminário, como Deus encaminha, né? Para anos depois o senhor trabalhar com economia. E foi engraçado, eu falo que Deus coloca a gente na parede, né? Quando eu estava terminando a faculdade de economia, a PUC, ela tinha um programa. Sempre os alunos que mais se destacavam, né? No último ano da faculdade, ou seja, todo o processo, né? Mas no último ano, os alunos que mais se destacavam, eles indicavam para grandes empresas. Sim. Quando eu estava terminando a faculdade de economia, então estava, e agora? O que eu vou fazer? Vou para a área? Vou para o seminário? Né? Eu recebi uma proposta. Eu recebi uma proposta na época do Banco Francês Brasileiro. Tinha algumas agências no Brasil. E a proposta que eu recebi foi essa. Olha, você quer trabalhar conosco? Eu fui a terceira melhor nota da turma de economia. Nossa. Falou, você quer trabalhar conosco? Nós escolhemos você. Acho que você tem o perfil para trabalhar na área administrativa bancária, porque o meu trabalho de estágio, o meu trabalho de conclusão foi sobre mercado futuro, né? Ações, dólar, ouro, essas coisas. E a proposta que eles me fizeram é assim, olha, você vai para a França por 2 anos para trabalhar na matriz do banco, né? Você lá vai ter casa, né? Você vai ter comida por conta do banco e um salário, na época não era o euros, mas hoje daria aí 2.000 euros por mês. Uma proposta difícil de recusar. E aí eu pensei, bom, agora eu vou para o Banco Francês Brasileiro, viver em Paris 2 anos, ganhando 2.000 euros por mês, com uma chance enorme de ascensão, de talvez nem voltar mais para o Brasil, de ter uma vida de sucesso. Ou eu vou para o seminário para ganhar R$400 por mês. Renunciar tudo isso. É. E pesou muito a decisão, padre? Não foi fácil. O meu humano dizia, vai para a França. Né? Mas o meu coração dizia, ei, você aí, você pode fazer alguma coisa para mudar tudo isso. E realmente valeu a pena, padre. É aquela frase da Sagrada Escritura, né? Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Né? Eu me deixei seduzir. Se eu não tivesse me deixado seduzir, hoje talvez eu seria um grande executivo de banco, sei lá. Na França. Né? Na França. Ou em qualquer outro lugar do mundo, e frustrado. Porque lá no fundo, né, essa frase ia estar, ei, você aí, você pode fazer alguma coisa para mudar essa situação. E como que foi os seus primeiros anos ali no seminário? Como que começou isso? Em algum momento o senhor pensou em desistir? Porque o senhor veio de uma família que tinha boas condições. Renunciar a tudo isso. Como que foi essa fase no seminário, padre? A primeira coisa que eu quis e que eu me permiti é nunca agir diferente dos outros. Então, quando eu fui para o seminário, eu fui com essa decisão. Eu tinha condições de ter tudo o que eu queria. Tinha condições de ter um computador no meu quarto, tinha condições de ter, enfim,
tudo aquilo que eu precisava e que eu queria. Sim. Mas eu tomei a decisão. Falei, não, eu vou viver como todos os outros aqui vivem. Né? E foi muito interessante. Se eu falar que eu tive, nos 7 anos de seminário, que eu tive uma crise, que eu pensei em algum momento em sair, não. Nossa. Não. Porque faz parte, acho que, do meu caráter. Eu demoro muito para tomar uma decisão. Sabe? Eu rezo, eu penso, eu maturo aquilo. E uma vez que eu tomei a decisão, dificilmente eu volto atrás. Eu acho que eu não lembro, até hoje, uma decisão que eu tenha tomado e que eu tenha voltado atrás. Né? Então, assim, não tive. Se eu falar que eu tive momentos de crise, não tive. Foram 7 anos muito feliz, cheio de dificuldades, cheio de problemas, cheio de dor de cabeça, mas de muita alegria, muita. Às vezes eu ouço algum colega padre dizer, nunca mais eu quero voltar para o seminário, né? Não vejo a hora de sair disso aqui. Quando eu for padre, eu não piso mais aqui. Não, eu não. Eu sinto saudade. Se eu pudesse voltar até a vida de seminário, eu teria tudo novamente, tudo. Porque foi uma experiência muito profunda do amor de Deus e uma experiência de conversão. Nossa. E, padre, como que foi o dia em que o senhor soube que realmente seria ordenado? O meu reitor era o padre Marcílio, Marcílio Grajeff, né? A gente chegou da faculdade, né? Estávamos almoçando e o padre Marcílio, lá nós tínhamos um costume, ninguém levantava da mesa antes do reitor levantar, né? Então todos almoçávamos, terminou o almoço, todo mundo fica sentado. A hora que o reitor levantar para sair da mesa, todo mundo levanta e sai. E aí, antes dele levantar, ele falou assim, olha, eu quero, agora depois do almoço, eu quero falar com o Carlos e com o Marcelo, que éramos nós dois do 4º ano de teologia. Sim. Né? E era o ano jubilar, o ano do jubileu, o ano 2000. Ano 2000. Né? E aí ele chamou a gente numa salinha ali próximo ao refeitório e ele falou assim, olha, a gente tem conversado, nós temos um projeto, o nosso projeto era que vocês terminassem o 4º ano de teologia, depois fique um ano numa paróquia, né? Aí lá no final do ano a gente vai pensar na ordenação. Mas tivemos uma reunião essa semana e mudou tudo. Vocês foram aprovados, vocês vão ser ordenados diáconos, dia 22 de dezembro do ano 2000. Preparem a ordenação. Aquilo para nós foi um baque na hora. Foi um baque, porque a gente já tinha trabalhado na cabeça que nós seríamos a primeira turma que não seria ordenado no final do 4º ano. Que ia esperar um ano. Sim. Para uma experiência nova. Sim. E de repente ele chega e mudou tudo, né? Então mas foi um momento de muita alegria. Então eu fui ordenado diácono 22 de dezembro do ano 2000 e depois de 6 meses eu fui ordenado padre, né? No dia 8 de junho de 2001. E o senhor foi ordenado padre aqui no santuário, né? Aqui no santuário. E foi uma escolha do senhor? Foi. Dom Amaury tinha o seguinte princípio: ordenação diaconal, todo mundo junto, né? Então era eu e padre Marcelo Alessandro. Então nós escolhemos a paróquia do Monte Negro para sermos ordenados, porque éramos 2, então vem muita gente, né? Sim. Depois a ordenação presbiteral, cada um escolhia o dia e o local, né? E eu escolhi o dia 8, né? Por quê? O dia 8? Porque no dia 9 era o meu aniversário natalício, né? Eu falei, não, eu quero passar o meu aniversário natalício sendo padre.
né? Então eu escolhi dia 8 e também fica mais fácil, né? 2 dias seguidos, 2 dias de comemoração, aí acaba. Mas é um presente só. Não, 2. Dia 8 e dia 9, senão não São vale. duas coisas diferentes. E escolhi aqui o santuário. Né? Escolhi o santuário por um motivo. Eu fui batizado no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Né? Então eu escolhi ser batizado no Santuário Diocesano de Nossa Senhora Aparecida. E padre, como que foram então os primeiros anos como sacerdote? Eu falo que a diocese tem dívida comigo. Porque assim, a gente é ordenado padre, aí a gente é nomeado como vigário paroquial de um padre mais experiente. Sim. A gente passa 1 ano, 2 anos aprendendo, né, o ofício para que a gente possa depois assumir uma paróquia. Eu fui ordenado padre dia 8 de junho de 2001. E eu me tornei pároco dia 16 de agosto de 2001. Né? 2 meses depois. E eu fui ordenado padre já sabendo que eu ia ser pároco da paróquia São Roque. Foi criada a paróquia São Roque, desmembrada da paróquia São Benedito, lá de Sal, Sim. e eu fui o primeiro pároco. Então a diocese me deve 1 ano de vicariato. Né? E como que foi pro senhor, tipo, encarar esse Para mim foi desafio? muito foi tranquilo e não foi, né? Porque tem os desafios, né? Sim. Que vão aparecendo. Mas no meu último ano de seminário eu fui pároco também de uma paróquia. O padre que estava na paróquia Santa Rita de Cássia, que hoje é o santuário, Sim. padre Clemente, acho que era Clemente o nome dele, um padre de fora, ele foi embora, deixou a paróquia e nós não tínhamos padre para colocar lá. E eu fiquei como seminarista 9 meses administrando a paróquia, correndo atrás de padre, né, para poder celebrar. Então, assim, eu sempre fui desafiado, né? Sempre fui colocado à prova, né? E eu gosto de desafio, né? Tanto que o meu lema de ordenação é justamente esse, né? Do quinalto. Avance para águas mais profundas, né? Então, olha, vai para o desafio. E eu assumi a paróquia com muita tranquilidade. O pároco, então, era o padre João Marrom. Então, uma pessoa que me ajudou muito. Ele, né? E ali, vizinhos, ele foi me ajudando e fomos construindo. E, graças a Deus, hoje eu estou na minha 6ª paróquia, né? Então, foi uma experiência. Nunca fui vigário, não sei o que é ser vigário. Não sei o que é ser vigário. Né? Então, quando as pessoas falam, eu não sei porque eu nunca fui. Né? Então, sempre... E Deus cada vez vai me jogando mais, né? Vai me jogando mais pro fundo, mais pro fundo. Eu até brinco, né? Outro dia, eu falando, né? Olha, eu não sabia que Deus levava tão a sério quando a gente escolhe o lema da nossa ordenação. Quando a gente vai ser ordenado, a gente sempre escolhe uma frase do Evangelho. Sim. Tal, né? E o meu é do quinalto, avance para águas mais profundas, né? E Deus tem me jogado cada vez mais, né, para águas mais profundas, para novos desafios, né? Eu falei que se eu soubesse que Deus levava a sério, eu tinha escolhido aquela passagem: vinde comer, beber sem pagar. Né? Pelo menos a minha vida ia ser mais tranquila, né? Mas sabe, o senhor comentou que nunca foi vigário, mas também quando se tornou vigário foi logo para ser vigário geral. Mas é um assunto que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Essa parte não é legal. Essa parte não é muito legal. E, padre, o senhor passou então por diversas paróquias, né? 6 paróquias, a Sim. 6ª agora. Mas a gente queria saber especificamente como que foi a reação, o dia em que o senhor soube que viria aqui para o santuário. Ainda, lembrando que teve esse período que o senhor ficou sem nenhuma paróquia, se dedicando ao economato, né, padre? Fazia 1 ano e meio que eu não tinha paróquia. Eu morava na catedral e, como ecônomo, trabalhava na cúria de segunda a sexta. Sim. Né? E eu faço parte até hoje, na época eu fazia parte também do Conselho de Presbíteros. Conselho de Presbíteros
é um grupo de padres que aconselha o bispo. Certo. Né? Então, o bispo, quando ele vai fazer transferência, quando existe alguma situação relacionada à vida do padre, ele consulta esse conselho. E eu me lembro, eu estava sentado, quietinho lá na minha cadeira, no conselho, né? E aí o bispo colocou a situação, falou assim, olha, o padre Alberto, ele vai embora para Roma estudar, e nós precisamos de alguém para ser pároco no lugar do padre Alberto. Não podemos deixar o santuário sem ninguém, né? Então a gente precisa ver um pároco para lá. E aí começa aquela discussão, né? Um indica fulano, outro ciclano, blá blá blá, aquela coisa toda. E eu ali, quietinho. E o senhor quieto lá. Né? Quieto no meu canto. E aí um dos padres pediu a palavra e ele estava justamente do meu lado. Né? Ele estava justamente do meu lado. E aí ele falou assim, olha, eu tenho um nome para indicar, mas o nome que eu tenho para indicar tá aqui. Né? Posso falar com ele aqui? Não, falou, tá aqui. Pode? Né? Porque geralmente quando vai indicar alguém que está no conselho, a praxe é assim, por exemplo, você faz parte do conselho, eu vou indicar seu nome. Né? Então eu indico, tá? E aí você se levanta, sai, para que os padres possam opinar livremente. Sim. Né? Porque às vezes ali na sua frente as pessoas querem dizer algo. Fica uma coisa meio chata. Fica uma coisa meia desagradável, né? E aí ele falou assim, olha, eu tenho um nome para indicar, eu sei que ele vai ficar bravo comigo, né? Porque eu estava muito bem, né? Só na cúria, o meu trabalho estava deslanchando, eu estava conseguindo fazer muita coisa, estava muito feliz. Sim. Né? E aí ele falou assim, o meu nome é o Padre Carlos. Quando ele falou, eu abaixei a mão e dei um beliscão nele. Assim, né? Que deve doer até hoje. Eu dei um beliscão nele, aí ele virou assim para mim e falou assim, não adianta beliscar, você é meu candidato. Né? E aí, nesse momento, o bispo falou assim, tá no meu coração. Eu não queria falar, mas já que você tocou no assunto... E era Dom Vicente ainda, né? Dom Vicente, Tá no meu coração o nome dele também, né? Aí um outro padre falou assim, tá, ele vai sair pra gente discutir? Né? Aí o Dom Vicente falou assim, não, ele tá aqui, o interessado maior tá aqui. Se ele falar sim, ele vai. Se ele falar não, nós vamos continuar pensando. E aí, Foi assim na hora? assim, no sopetão, pá, né? Jogou a bola na minha mão. E aí, por uns instantes, eu fiquei assim, meio... Posso pegar uma semana para pensar? Meio sem reação. Mas aí eu me lembrei. De uma promessa que eu fiz. E essa promessa me espizinha. No dia da minha ordenação presbiteral, no momento que eu me prostrei na ladainha, ali eu fiz um pacto com Deus, que eu nunca ia dizer não, para aquilo que a igreja me chamasse. E na hora veio, e agora? Eu não posso falar não. Queria dizer não. E aí eu disse para Dom Vicente, olha, Dom Vicente, o senhor sabe que vai comprometer o meu trabalho aqui na Cúria. Eu não vou mais me dedicar como eu estou me dedicando. Sim. Né? Mas eu estou à disposição. Se o senhor acha que eu sirvo, que é para mim, eu estou à disposição. A única condição que eu coloco é que eu preciso de um outro padre junto comigo para me ajudar. Né? E foi assim, vim. Né? A igreja me chamou, estou aqui. É o que tem para hoje, tá? É o que tem para hoje para vocês. A gente agradece. Pelos próximos 6 anos é o que tem para hoje. Bendito seja o padre que falou. E... Não vou falar que foi o Padre Milton, tá? A gente corta essa parte. Só porque ele tá longe, então pode, né? E como que é ser pároco aqui de Santuário? Eu talvez vou falar algo que possa escandalizar vocês, mas eu me sinto meio pároco do Santuário. Eu não me sinto totalmente, porque eu estou aqui muito pouco. Sim. Né? A maior parte do meu tempo é na Cúria Diocesana.
né? Da semana de 7 dias, eu estou aqui quinta-feira, o dia todo, e estou aqui no final de semana. E às noites, né? Mas assim, é uma experiência muito gratificante, é uma experiência muito bonita, né? Ser pároco, aonde quer que seja, Sim. não é porque é o santuário, mas aonde quer que seja, ser pároco, ser padre, é uma experiência que, por mais que a gente encontre palavras, vocês nunca vão sentir o que a gente sente, né? Sim. A minha maior alegria é poder ver a conversão das pessoas, né? O desejo das pessoas poder se aproximar de Deus, né? Que alegria imensa quando alguém fala: nossa, padre, aquilo que o senhor falou me ajudou, aquilo que o senhor falou me fez pensar, né? Assim, são sentimentos que a gente não consegue exprimir, né? Eu falo que talvez a palavra de Deus que pudesse exprimir um pouco o que nós sentimos, de sermos escolhidos para ser pastores do povo de Deus, é aquela palavra do Evangelho. Aquele que deixar casa, pai, mãe, irmãos, irmãs, por causa de mim, terá 100 vezes mais casa, pais, irmãos, irmãs, com perseguição. Olha como Jesus é sábio. O que é que Jesus está dizendo aqui? Você vai ser muito feliz, mas com perseguição. Mas... com problema, com dificuldade, né? Você não vai estar numa redoma de vidro. Mas as coisas boas são tantas que supera demais aqueles momentos difíceis, aqueles momentos que alguns paroquianos dão trabalho pra gente, sabe? Tira a gente do sério, né? Supera, porque a gente vai ver na graça de Deus, né? Eu sou muito feliz. Tenho 22 anos de padre. Tenho 7 anos de seminário. Estou indo para 23 anos de padre. Nunca, nesse tempo todo, me veio à cabeça: vou largar tudo. Não. Sou muito, muito, muito feliz. Muito feliz. Cheios de problemas, cheios de dificuldades, cheio de pecado, cheio de fragilidade. Vocês me conhecem bem, sabem que não é fácil me ter como pároco. Não é fácil. Né? Eu sei, não é, eu sei. Eu sou exigente, eu sou chato, como dizem por aí, né? Mas eu sou muito feliz. Sou feliz por aqueles que Deus me deu, sou feliz pelo meu sacerdócio, sou feliz por poder servir a igreja. Ah, que bonito, padre. E para a gente poder contextualizar um pouco, o senhor também estudou exorcismo, né? Como que foi, em que época que foi da sua vida? Eu fiz um curso de especialização em exorcismo e oração de libertação. Nunca pensei que eu ia estudar exorcismo. Sim. Nunca imaginei isso na minha vida. Que não é a área que eu gosto. Não é a área que eu gosto. Né? Quem conhece a minha trajetória, quem conhece a minha caminhada na igreja, sabe que a área que eu mais me identifico e a área que eu tenho mais aptidão na teologia é a liturgia. Certo. Tanto que eu fui 18 anos cerimoniário e fui 18 anos assessor diocesano da liturgia. Porém, um dia, Dom Gil me chama e diz: padre, eu estou precisando de um favor teu. Eu estou com alguns problemas com relação à questão do Ministério de Cura e Libertação na diocese. Eu preciso de um padre que faça uma especialização em exorcismo e oração de libertação para poder ajudar esse povo. E eu pensei e decidi: vai ser você. Eu quero te pedir para ir para Roma fazer a sua especialização em exorcismo e oração de libertação. Eu confesso que eu fiquei meio
meio assustado, né? Aham. Afinal de contas, mexer com demônio, né? Não é uma coisa muito legal. O assim, negócio não é simples. é uma coisa meia, né? Mas enfim, e fui, fiz a especialização, voltei, trabalhei um bom tempo assessorando a Renovação Carismática Católica nessa questão da oração por cura, por libertação, nessa questão da demonologia, né? E hoje não atuo mais. Hoje nós temos Sim. padres exorcistas na diocese já formados, né? Mas é a minha área de especialização na teologia. E o senhor estudou por quanto tempo em Roma? A especialização de exorcismo ele é um curso intensivo. É um curso de 20 dias, das 7 da manhã às 10 da noite. Né? Então você faz um intensivão. Você faz um intensivão, porque é uma matéria muito enxuta na teologia. Né? E depois é a prática. Né? E a prática você vai aplicando no dia a dia. E o senhor tem alguma história assim que marcou? Tem. É um dos exorcismos que eu acompanhei que marcou demais a minha vida, né? Padre Gabriel e a Morte. Acho que muitos de vocês conhecem. Sim. Inclusive agora foi lançado o filme, né? O Exorcista do Papa, que é a vida do Padre Gabriel. Eu tive a grande graça de acompanhar uma sessão de exorcismo feita por ele, né? Foi assustadora. Né? Mas sobrevivi, estou aqui. Né? Mas foi uma experiência muito marcante, né? Porque você vê o sofrimento da pessoa, você vê, né, a pessoa totalmente fragilizada, a pessoa totalmente caída, prostrada, né? E ali depois do exorcismo você vê, né, a pessoa restaurada. É muito bonito de ver, né? Mas é algo muito desafiador. Deve ser impactante, realmente. Eu passo. E, padre, como que foi ter aula com o Padre Gabriele? Padre Gabriele, quando eu fiz o curso, ele já era de muita idade, né? Ele deu, acho que as aulas dele foram muito, muito breves, né? Tive outros professores que ficaram mais tempo, mas é um mito, né? A lenda, né? Falar de Padre Gabriele à Morte é algo... fui aluno do Padre Gabriel à Morte, né? Mas, assim, um homem de Deus, uma pessoa muito serena, uma pessoa muito tranquila, uma pessoa cheia de Deus, né? Foi uma experiência muito, muito gratificante, né? Me lembro até hoje, quando ele se apresentou assim: sou Padre Gabriel à Morte, exorcista de Roma, da Diocese de Roma, né? E... até hoje eu já pratiquei mais de 50.000 sessões de exorcismo. Então era alguém que tinha muita propriedade, muita sabedoria, né? Foi muito gratificante. Valeu a pena, né? Nossa, demais. Muito, muito. E a gente queria falar agora um pouco sobre a sua vida na diocese. Então, o senhor foi ecônomo da diocese e agora é vigário geral. A gente queria saber como que, principalmente, o senhor recebeu a notícia de que seria vigário geral da diocese. O senhor esperava, passava pela sua cabeça, como que foi? Nunca. Nunca passou pela minha cabeça que eu ia ser ecônomo, nunca passou pela minha cabeça que eu ia ser vigário geral, nunca passou pela minha cabeça que eu ia ser pároco do santuário. Né? Nesse sentido, eu sou muito livre, sabe? Eu me coloco com uma disponibilidade assim muito grande para a igreja. Então, eu não fico fazendo projetos. Sim. Né? Hoje, como vigário geral, a gente tem esse privilégio, né? Às vezes a gente tem que representar o bispo. O nosso bispo hoje foi viajar, ele foi visitar os nossos padres na missão. E ele me incumbiu de uma missão de conversar com o padre. Né? O bispo está pensando numa proposta para esse padre. E ele falou: olha, procura o padre, faz a proposta em meu nome. E conversando com o padre hoje, né, ele me falou algo que eu achei tão bonito, sabe? Ele falou assim: olha, padre, eu vou dizer uma coisa para você. Quando eu saí de casa para ser padre, eu saí para ser padre. Eu me entreguei
100% a Nosso Senhor. Então, tudo aquilo que a igreja me pediu, eu não vou dizer não. Porque eu me entreguei. Sim. Né? E eu tenho um pouco isso comigo, né? E Dom Arnaldo, eu já conhecia Dom Arnaldo, eu já tinha ido à Diocese de Dom Arnaldo fazer algumas formações para o clero dele, quando era ecônomo, e a gente estabeleceu assim uma certa relacionamento de amizade. Sim. Não muito próximo, mas tínhamos assim um relacionamento de amizade. Quando o Arnaldo chegou à Diocese, ele cogitou, lá atrás, né? Logo que ele chegou. E eu disse não. Falei, não, acho que não é o momento, não quero. E ele falou, vamos maturar isso, vamos pensar. Né? E foi. Quando estava para completar 1 ano dele aqui, ele me chamou. Ele falou assim, olha, eu já te fiz o convite lá atrás, você resistiu, então agora é a última vez que eu vou te convidar. Se você falar não, eu vou respeitar. E aí me chamou novamente. Né? E aí eu disse para ele, eu falei assim, olha, eu não me vejo como vigário geral, não me vejo. Mas se o senhor me chama, eu não vou dizer não. Eu estou aqui para servir. Mas vamos fazer assim, eu aceito e depois de 3 meses a gente volta a conversar. Se o senhor achar que não está sendo legal, aí o senhor escolhe outro. Ou se eu achar. E foi assim, aí disse sim. Ele me tirou do economato, me fez vigário geral. Já estou vigário geral já há 8 meses. Né? E eu confesso a você que eu assumi com muito medo. Muito medo. Porque é uma posição meio ingrata, né? O vigário geral, ele faz as vezes do bispo na diocese. Então, ele trata muito diretamente com os padres, ele trata muito diretamente com os problemas do dia a dia da diocese, né? E eu tinha muito medo, mas olha, vou confessar uma coisa a vocês. Eu estou muito, muito, muito feliz. Dom Arnaldo é uma pessoa que dá liberdade, sabe? É uma pessoa muito próxima, é uma pessoa que deixa você atuar, né? Então, eu estou me sentindo muito feliz, muito, muito realizado, porque eu tenho percebido que eu tenho colaborado, né? Até ontem ele me ligou, 10 horas da noite, para tratar de um problema da diocese. Ficamos 48 minutos no telefone. Né? Aí, no final da nossa conversa, eu vou confidenciar aqui, não sei nem se podia, né? Mas ele disse assim para mim, ele falou assim, olha, eu preciso te dizer uma coisa. Né? Eu estou muito feliz de tê-lo ao meu lado. Eu estou muito feliz de tê-lo como meu vigário geral. Né? Aquilo me deu essa certeza, né? Que Dom Joaquim dizia, a gente só é feliz quando faz a vontade de Deus. Ali eu falei, puxa, eu estou fazendo a vontade de Deus. Né? É uma posição de muito destaque. Eu não gosto. Sim. Eu gosto de estar nos bastidores, né? Era cerimoniário justamente para isso, né? Ficar nos bastidores, preparar. E de repente tudo você está lá na frente, do lado do bispo, né? É algo que chama atenção. Eu não gosto muito desse negócio de sair, essas coisas sociais, não é comigo, né? Eu gosto de ficar no meu cantinho em casa. E você tem que estar lá, do lado do bispo, né? Mas enfim, é a vontade de Deus, né? Deus tem um porquê de tudo isso. E, padre, como que é dividir esse tempo? O que o senhor faz para poder dividir o tempo como vigário geral, estar na cúria, acompanhando o bispo, com o tempo de ser pároco do santuário também? A função de vigário geral é assim, o Código de Direito Canônico dá um nome até meio chatinho para o vigário geral. Ele diz que ele é o ordinário sem caráter. Ordinário por quê? O vigário geral, o bispo é o ordinário. Sim. É aquele que tem o sacramento da ordem no grau do episcopado. O sacramento da ordem no grau do episcopado dá a ele o tríplice munus, né? De governar,
de santificar, né? Sacerdote, profeta e rei. Governar, santificar, né? E ensinar. Então, nós dizemos na igreja que o bispo tem os 3 poderes: o executivo, executar, o legislativo, né, de fazer as normas, de reger, né, e o judiciário, de julgar. Só que a diocese é enorme. Sim. São quase 1,5 milhão de habitantes, 11 cidades, 71 paróquias, né, 144 padres, 96 diáconos, né, 50 seminaristas. Então, é muita gente. O bispo não consegue fazer tudo. Então, o Código de Direito Canônico diz que o bispo deve escolher um padre para ser o vigário geral. O vigário geral, ele é ordinário, ou seja, ele faz as vezes do bispo, né? Então, o vigário geral, ele executa muitas vezes aquilo que o bispo deveria executar. Sim. Né? E ele é sem caráter. Ele não tem o caráter episcopal, ou seja, ele executa, mas ele não é bispo. Sim. Né? Então, a minha função na cúria é, vamos dar um exemplo, tem reunião do Conselho de Presbíteros. Então, o Dom Arnaldo está lá, ele coloca os assuntos e o vigário geral lá, anotando todos os encaminhamentos que tem que ser dado. Acabou a reunião, o Dom Arnaldo vai para o compromisso dele, vai celebrar, e o vigário geral vai encaminhar tudo aquilo que foi decidido. Então, fazer toda a parte executiva, documentação, sabe? Por exemplo, eu falo que eu sou um multissecretário, né? Cuida da agenda do bispo, vê quem o bispo vai receber. O bispo, por exemplo, agora o bispo foi viajar, foi visitar os nossos missionários. A diocese não pode parar, né? Então, eu tenho uma lista de decisões que o bispo tomou que eu tenho que encaminhar. Conversa com o padre, encaminha aqui, encaminha ali. Então, essa é a função do vigário geral, né? É executar junto do bispo aquilo que o bispo deveria fazer e que sozinho ele não consegue. E não só na parte executiva da cúria, né, padre? Mas também na parte celebrativa. Também, nos momentos que ele não pode estar, né? O vigário geral o representa. Por exemplo, são 71 paróquias. O bispo não consegue celebrar crisma em todas as paróquias. Porque ele não tem só crisma. Ele tem crisma, ele tem posse de pároco, ele tem celebração de padroeiro, ele tem visita pastoral, ele tem... Né? Então, por exemplo, o bispo não pode celebrar a crisma, o vigário geral celebra no lugar dele. Né? O bispo não pode, por exemplo, amanhã vai acontecer uma reunião dos bispos do nosso subregional com o sindicato patronal. Ele não está aqui, ele está em Roraima. O vigário geral o representa. Né? Então, é ser um pouco a figura do bispo naqueles locais, naquelas situações em que o bispo não pode estar. Certo. Pouco difícil, né, padre? Mas... Desafiador. Duque Nauto. E, padre, a gente queria conversar um pouco com o senhor agora a respeito da campanha da fraternidade e perguntar, na sua opinião, qual é a relevância que a campanha traz para a comunidade católica como um todo? É uma pergunta boa. Campanha da fraternidade é polêmica hoje em dia, né? Todo mundo evita de ficar falando de campanha da fraternidade, né? Mas vamos lá. Eu penso que o X da questão é entender o porquê que a Igreja do Brasil propõe na Quaresma a campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade nasce no Rio Grande do Norte. Um padre, jovenzinho, muito animado, chamado Eugênio Araújo Sales, que viu uma situação na sua paróquia e que ele resolveu, diante daquela situação que ele encontrou, na Quaresma, fazer uma campanha para que todos pudessem olhar para aquela realidade e buscar uma solução para aquele problema.
Deu certo. Sim. Começaram a viver aquilo se espalhou por toda a diocese do Rio Grande do Norte, arquidiocese de Natal. Esse padrezinho se tornou bispo, depois um grande cardeal da igreja, Dom Eugênio de Araújo Sales, cardeal arcebispo do Rio de Janeiro. E um bispo, na época, conheceu a campanha lá no Rio Grande do Norte, que foi o nosso querido e saudoso Dom Helder Câmara. E Dom Helder, então, resolve propor a campanha para todo o episcopado brasileiro. E aí é aprovada e ela se torna, então, nacional. Qual é o espírito da campanha da fraternidade? Tempo de quaresma, tempo de conversão. Na quaresma a gente busca a conversão pessoal. Sim. Né? A nossa conversão pessoal. Por meio da liturgia, da oração, do jejum, da esmola, eu busco a conversão. E a campanha da fraternidade, ela vem para nos ajudar a olhar para pontos que atingem a nossa vida em sociedade, a nossa vida cotidiana, que nós precisamos nos converter. Porque a minha conversão pessoal pode levar também à conversão social. Né? Então a campanha é esse olhar carinhoso para uma determinada realidade que nós vivemos no país e que eu sou chamado a entender, a ver com outro olhar. Eu insisto muito nisso aqui na paróquia, né? A palavra conversão vem do grego metanoia. Metanoia significa mudar a mentalidade. Eu só mudo o meu jeito de agir se eu mudo o meu jeito de pensar sobre aquela situação. Né? Então a campanha vem propor isso, né? Que a gente pense sobre determinada situação, mude o nosso jeito de pensar sobre aquilo para mudar o nosso agir. Certo. E tornar a sociedade uma sociedade melhor. E como o senhor acha que nós, fiéis, podemos nos envolver? Para quem não sabe, o tema desse ano é a amizade social. E o que a gente pode fazer na campanha da fraternidade? Buscar a sua conversão pessoal nesta questão da amizade social. Né? Hoje a gente vive um momento muito delicado no nosso país. Esse movimento de polarização que a gente vive tem causado muito estrago nos relacionamentos. Papa Francisco, na Fratelli Tutti, ele vai alertar para um grande pecado e que está muito aqui presente na campanha da fraternidade, né, no texto base, que eu achei muito interessante, né? Porque a campanha da fraternidade desse ano ela foi todinha pensada na amizade social a partir da Fratelli Tutti, sim, que é a carta encíclica do Papa, né? E aí aqui o Papa ele vai dar a definição de amizade social, né? E ele vai dar N definições, né? E depois o Papa vai alertar, né? Quais são os sinais de divisão que afeta a amizade social. E ele vai dar aqui o nome a um pecado que ele vai chamar de síndrome de Caim. Esse mundo em que nós vivemos nessa polarização está fazendo com que as pessoas olhem o outro como seu inimigo. Né? Então, o Kaique pensa diferente de mim. Ele age diferente de mim. Se ele pensa diferente de mim, ele age diferente de mim, ele é meu inimigo. Se é meu inimigo, o que a gente faz com o inimigo? Mata. Elimina. Sim. Né? E esse é um grande problema. Né? Porque quando eu julgo o outro por aquilo que ele pensa, por aquilo que ele é, e julgo que ele não pode fazer parte da minha vida, eu estou eliminando, eu estou matando. Aonde está a amizade aí? Né? Eu falo que a definição mais bonita de amizade social é essa aqui, olha. Amizade social
É o amor que ultrapassa as barreiras da geografia e do espaço. Amizade social é uma fraternidade aberta que permite reconhecer, valorizar e amar todas as pessoas. Todas as pessoas. Então, quer dizer, a partir do momento que uma posição, seja ela social, política ou religiosa, qualquer posição, que o outro tem e que eu sou contra, isso não me permite amá-lo, eu estou eliminando. Então, acho que a grande contribuição é a gente parar para pensar e começar a olhar para as pessoas. Eu dizia outro dia na missa, né? Qual é a diferença entre nós e Jesus no relacionamento com as pessoas? A gente, quando olha para os outros, a gente olha para os defeitos. Como a gente gosta, né? Pessoa pode ser a melhor pessoa do mundo, fazer muita coisa boa. O dia que ela fizer uma coisinha errada, ela vai ficar marcada o resto da vida por aquilo. Porque a gente olha para o defeito. A gente olha para o pecado. Jesus não. Jesus não olha para o pecado. Jesus olha para o pecador. Percebe qual é a mudança de mentalidade que a gente tem que ter nessa quaresma? Cultivar a amizade social nessa quaresma, para mim, Padre Carlos, é não olhar para o pecado da Clara, mas olhar para a Clara. Não olhar para aquilo que a Clara, o Kaique, tem de ruim, mas olhar para aquilo que a Clara e o Kaique têm de bom. E aí eu vou cultivar a amizade. E aí eu vou respeitar as diferenças. Eu vou aprender a conviver com aquele que pensa diferente de mim, com aquele que age diferente de mim e que tem direito de ser diferente de mim. Todo direito. Entendeu? Sim. Não pode ser uma sociedade em que todo mundo tem que pensar igual. Né? E saber conviver. Então, olha, eu acho que isso não é ideologia política, é. Não, isso é uma coisa muito bonita. Acho que isso é evangelho. Sim, com certeza. Então, se isso é evangelho, por que não viver? Sim, de fato. Por que não viver essa campanha? Né? Então, acho que esse é o grande convite que a igreja nos faz. E, padre, por que existe, ainda assim, no meio católico, muitos fiéis que muitas vezes abominam a campanha da fraternidade, associam a ela a muitas questões políticas, a teologia da libertação, porque existe essa grande abominação, principalmente por muitos fiéis católicos. Gente, esse ponto é muito polêmico, gente. Ai, meu Deus. Bom, mas vamos lá, né? Vamos lá. Eu creio que aqui nós saímos de um problema teológico. Sim. E passamos a um problema eclesiológico. E também um problema eclesiológico que reflete dentro da vida da sociedade, dentro desse clima de polarização que o nosso país vive. Certo. Tá? Vamos lá. Como que eu posso explicar? Vou dar um exemplo. Vocês são jovens, são muito mais antenados do que eu nas redes sociais. O que dá ibope nas redes sociais hoje? Polêmicas. Polêmica, com toda certeza. Polêmica, falar da vida do outro, acusar o outro. Qualquer coisa que coloque duas pessoas em um embate. Exatamente. Qualquer coisa que vai gerar briga entre um e o outro. Discussão entre um e outro. Briga de casal famoso. Percebeu o porquê da polêmica da campanha da fraternidade? Porque tem pessoas que se colocam acima da igreja, como se apresentando como defensores da fé, que
estão atrás de like. Nós somos católicos, apostólicos, romanos. Ok? Certo. Sim. O que significa ser católico, apostólico, romano? O que significa ser romano? Está ligado a Roma, Na Roma, a igreja. ao bispo de Roma. Sim. Então, quem fala mal do Papa, quem não aceita o Papa, quem não gosta do Papa, não é católico. É qualquer coisa, menos católico. Tá? Pois a nossa igreja, ela nos ensina que nós temos um tripé. Né? A Sagrada Escritura, né? O magistério da igreja e a tradição. Quem é o magistério da igreja? O Colégio Universal dos Bispos, que são os legítimos sucessores dos apóstolos. A voz da igreja não é a minha, não é a sua. A voz da igreja é a voz do magistério, é a voz dos bispos. Quem não está em comunhão com os bispos, não está em comunhão com a igreja. Outro dia uma pessoa me dizia assim, a CNBB não me representa. Porque na CNBB é um bando de comunista. Eu olhei para ela e falei assim, a CNBB também não me representa. Porque eu não sou bispo. A CNBB representa os bispos. É uma associação dos bispos do Brasil. A CNBB representa os bispos, não me representa. Sim. E a CNBB, por ser a Associação dos Bispos do Brasil, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, é o sinal vivo do magistério da igreja no nosso país. Sim. Então, não posso, quando eu não estou em comunhão com a CNBB, né, com os bispos, quando eu não estou em comunhão com o Papa, eu não estou em comunhão com a igreja. E aí ficam esse joguinho, essas brigas dizendo que campanha da fraternidade é coisa de comunista, é coisa da teologia da libertação. Sim. Não quero entrar aqui no mérito, porque a teologia da libertação é uma das formas de se fazer teologia. Papa João Paulo II, num dos seus pronunciamentos, disse, olha, a teologia da libertação na América Latina, ela tem o seu lugar. Né? Sim. Então, é uma das formas de fazer teologia. E aí vem a amizade social. Né? Aquela polarização que está tomando conta da igreja. Quem é conservador não gosta de quem é libertador. E quem está no meio, que é moderado, fica vendo a briga dos dois. Olha, se aqueles que fazem a teologia, seja ela qual ramo da teologia for, enfim, né? Existem muitas maneiras de se fazer teologia. Precisa conversar, precisa caminhar, mas isso não dá like. Isso não engaja ninguém. Então, né? é necessário... Então, e aí começa essa polarização, justamente para criar a polêmica. Né? Eu estou com a igreja. Eu estou com a igreja. Então, o santo da igreja, né, que diz, Santo Agostinho, Sim. prefiro errar com a igreja do que acertar sozinho. De fato. Eu estou em comunhão com a igreja. O dia que alguém me mostrar que aqui, na campanha da fraternidade, tem algo que não é do evangelho, eu vou ser o primeiro a criticar. Padre, no mundo contemporâneo que a gente vive, na sua opinião, quais são as maiores dificuldades que a Igreja Católica enfrenta? Essa polarização que tem dividido a igreja, isso é muito perigoso, tem dividido a igreja, né? E os desafios, né, da vida moderna, né, da vida pós-moderna, né, hoje se fala.
Hoje nós somos extremamente desafiados em diversas situações, né? Hoje a vida da sociedade se tornou muito relativizada, né? As pessoas entrou num relativismo muito grande, as pessoas, cada um tem a sua verdade, né? As suas verdades, né? E então, assim, acho que a igreja hoje tem um grande desafio, né, na evangelização, de fazer chegar, né, até as pessoas a verdade de Jesus Cristo. E aí a gente precisa de novos métodos, né, de criatividade, para poder fazer chegar. E muitas vezes parece que a igreja não consegue, né? A igreja não consegue se fazer chegar aos jovens, às crianças, né, às famílias. E diversas situações assim muito delicadas hoje na vida da sociedade, né? E o senhor falou sobre essa questão da criatividade. É até interessante que a gente pode ver até mesmo o magistério da igreja, né? Tudo foi meio que se reinventando para poder atingir o povo, né? E a gente vê que funcionou, né? Em 2000 anos de igreja, funcionou. E hoje o senhor acredita que as mídias digitais, toda a criatividade envolvendo as mídias digitais são válidas para poder evangelizar as pessoas? São válidas, mas essa é uma posição minha, tá? Sim. Eu acho que as mídias digitais não evangelizam. Sim. Não evangelizam. As mídias digitais para nós uma das formas de anúncio. Sim. Tá? E o anúncio, quando bem feito e quando feito com autoridade, ele atrai as pessoas. Eu penso que o processo de evangelização ele acontece efetivamente na vida em comunidade. Certo. Né? Na vida em comunidade. Não pode falar que a gente tem que entrar na mídia digital lá. Temos sim. Temos que mostrar, temos que anunciar, temos que ser polo de atração por aqueles métodos que hoje a gente dispõe. Mas a evangelização em si, ela acontece na comunidade de fé, na liturgia, na caminhada da comunidade, na vivência comunitária. Certo. Agora, falando mais um pouco de evangelização, o senhor tem alguma opinião sobre o ensino religioso nas escolas? Porque a gente sabe que tem sido polêmico, tem sido fonte aí de discussão, de várias opiniões, e aí como a igreja, como o senhor se coloca com isso? Veja, eu penso que o ensino religioso ele é válido. Porém, hoje o Brasil ele vive uma pluralidade religiosa muito grande. Então é impossível que cada igreja dê um ensino religioso confessional, né? Apesar de ser um direito nosso, de ter ensino religioso nas nossas escolas. Eu penso que é positivo o ensino religioso na escola, no sentido de apresentar e educar as nossas crianças, os nossos jovens, nos valores do Evangelho. Independente de igreja, independente de rótulo, né? Mas de dar esta oportunidade das nossas crianças, dos nossos jovens, serem instruídos diante dos valores evangélicos, né? E aí sim, a partir do ensino religioso, despertar no coração das nossas crianças, dos nossos jovens, o desejo de uma caminhada de fé, de uma caminhada de evangelização. Eu acho que esse é o caminho hoje para o ensino religioso. Perfeito. Muito bom. Agora, depois de muitos temas pesados, uma pergunta mais descontraída. Se o senhor pudesse viver em uma outra época, qual seria? Gente do céu. Nunca pensei. Se eu pudesse viver em outra época... Se você me perguntasse em outro lugar, eu saberia. Mas na França.
Não. Não, assim, nunca parei para pensar, assim, em uma outra época, não. Eu acho que essa é a maravilha da vida, né? Deus coloca cada pessoa no lugar certo, na época certa, né? Acho que eu viveria novamente tudo isso aqui que eu tenho vivido. Não penso em outra vida. Justo. E falando um pouco mais sobre a sua vida, nós vemos que existem muitas pessoas, principalmente o povo mais antigo, que cobra. Ah, porque o padre tem que andar de batina para cima e para baixo, tem que fazer isso, fazer aquilo. Eles cobram uma posição do padre, só que daquele padre de antigamente. E como que o senhor lida com o fato, o senhor que gosta de ir para academia, de fazer, praticar exercício, o senhor que está envolvido com essa área fitness, né, padre? Não está muito fitness, não, mas tudo bem, né? Já fui melhor na área fitness, né? Assim, acho que padre é padre em qualquer tempo, em qualquer lugar. E ele deve se portar e agir como padre em qualquer tempo, em qualquer lugar. Né? É lógico que as pessoas veem o padre como o padre Márcio Felipe gosta de dizer, né? Veem o padre como ET. Né? O padre ele é diferente de todo mundo. Não, nós somos homens. Temos as mesmas necessidades que qualquer pessoa. Sim. Né? Lógico que, como padre, eu preciso ter o discernimento de saber aquilo que convém à minha vida ou não. Né? Com certeza. Eu tenho um padre, eu sou padrinho de ordenação de um padre, que ele fez a opção de usar a batina todo o tempo. Sim. Ele usa a batina diariamente. E eu gostei da resposta que ele deu para uma pessoa uma vez. Uma vez estava comemorando meu aniversário, celebrei a missa, e aí eu falei assim, falei para ele, eu vou comemorar meu aniversário na churrascaria com a minha família, vamos junto? E vai algumas pessoas aqui da paróquia. Uhum. E tinha uma pessoa da paróquia, olhou para ele e falou assim, mas você não vai com essa batina, né? Porque vai para churrascaria de batina? E aí ele virou para ela e falou assim, aonde a minha batina não é bem-vinda, lá eu não sou bem-vindo. Que bonito isso. Demais. Muito Né? bonito mesmo. Então a consciência dele, né? Olha, eu sou padre em qualquer lugar. Né? Eu penso que não é o hábito que faz o monge, mas o hábito ajuda. Sim. Né? Tem aqueles que se sentem bem de usar batina, tem aqueles que se sentem bem de usar o clésima, e tem aqueles que não usam. Acho que é uma opção pessoal, deve respeitar. Sim. Apesar de o Código de Direito Canônico dizer que o padre deve pelo menos se apresentar com o distintivo clerical, clésima, né? Mas tem certos momentos, por exemplo, eu não vou à academia de clésima. Sim, com certeza. Mas eu não tenho atitudes na academia que contra-testemunha o meu ser sacerdotal. Né? Então, assim, as pessoas veem a gente como um ET, como alguém estranho, como alguém diferente. E nós somos pessoas normais. Eu preciso cuidar da minha saúde. Eu não vou à academia porque eu gosto de ser forte, porque eu quero ficar malhado. Não, eu vou à academia porque é orientação médica, eu preciso cuidar da minha saúde. Eu preciso cuidar de mim, porque se eu não estiver bem, eu não posso servir bem. Sim. Com certeza. Né? Tem que cuidar do templo do Espírito Santo, né? né? Eu tenho direito de descansar. Eu tenho direito de ter férias, como qualquer pessoa tem. Eu tenho direito de ir à praia, eu tenho direito de tomar um banho de piscina. Não é porque eu sou padre que eu não tenho direito de ser gente. Sim. Entendeu? E as pessoas precisam se acostumar com isso, né? Eu penso que hoje as coisas estão um pouco mais fáceis, né? Mas eu acho que antes de tudo é o ser padre em qualquer lugar. Eu não preciso estar de clésima para mostrar que eu sou padre. Com certeza. As minhas atitudes podem mostrar, né? Então, é uma questão só de costume, né? Os mais velhos,
eles sentem um pouco mais e temos que respeitar, né? Temos que respeitar. Mas já aconteceu alguma vez o senhor tá na academia e alguém chegar lá, bença, padre? Todos os dias. Ainda Todos mais aqui, os né? dias. Ainda mais aqui, ao lado da paróquia, né? O que na mais academia. tem é fiel nessa academia. Quando eu fazia academia longe da paróquia, em outros bairros, no início não sabiam, mas é engraçado, né? Depois que os professores da academia descobrem aquela coisa, eles mudam o jeito de agir. É Sim. bonito isso, né? Mas aqui é todo dia. Opa, tá bom, hein? Ó, isso aí, padre, vai. Soa mais um pouquinho. Outro dia uma pessoa chegou para mim e falou assim, padre, precisa olhar menos no celular, hein? Aí o senhor virou pra ela e falou assim, você precisa mais ir na missa, que eu te vejo mais na academia do que na paróquia, né? Não, na verdade eu queria falar outra coisa, né? Eu ia falar para ela, você precisa cuidar mais da sua vida, né? Mas, naquela hora eu lembrei que era padre, né? Dei uma risadinha, né? Posso só perguntar uma coisa, assim, ó. Aqui na sala da nossa equipe, todo mundo faz academia lá na Pano Bianco. Não era ninguém que tava aqui, não, né, padre? Graças a Deus que o horário que eu faço, vocês não estão lá. O senhor quer dizer qual é o horário? Ou não? Ah, então tá bom. Não. Quem me encontra sabe qual é o horário que eu vou à academia. Padre, tendo em vista que existe uma escassez de vocações, o que nós podemos falar sobre a questão do celibato na igreja? Veja, a escassez de vocação não é por causa do celibato, Sim. tá? A escassez de vocação hoje é porque muitos dos nossos jovens não são evangelizados, né? O celibato é uma lei eclesiástica, não é uma lei divina. Sim. Lei divina não se muda. Tá? Lei divina não se muda. Tá? Lei eclesiástica a qualquer tempo pode mudar. Né? Então, o celibato é uma lei eclesiástica. Ninguém entra no seminário enganado. Quando eu entrei no seminário, eu sabia que eu tinha que fazer uma opção pela vida celibatária. Certo. Então, ninguém me obrigou. Ninguém me enfiou goela abaixo. Né? Eu fiz essa opção de livre e espontânea vontade. Se tem uma coisa que me irrita, é quando as pessoas chegam para mim e dizem assim, eu acho que padre deveria casar. Eu tenho vontade de olhar para a pessoa e falar assim, você perguntou se eu quero? Exatamente. Ninguém é obrigado a casar. As pessoas se casam de livre e espontânea vontade. As pessoas se casam porque quer casar. Porque gosta, porque se vê como pai, porque se vê como mãe, se vê como família, por amor. Né? Então, assim, ninguém me obrigou a ser celibatário. Ninguém me coagiu a assumir isso. Eu assumi de livre e espontânea vontade. Tá? Vamos dizer que hoje o Papa baixasse uma lei dizendo assim, a partir de hoje o celibato não é mais obrigatório na igreja. Padre Carlos casaria? Posso afirmar com todas as letras, não. Continuaria celibatário. Então é uma opção minha. É uma opção que eu fiz para a minha vida. E tem que ser respeitada. De fato. Tem que ser respeitada. Né? Então, assim, é uma lei eclesiástica que a qualquer momento pode mudar. Não se fala em mudança. Eu não vejo, a médio prazo, uma mudança nisso. Não vejo. Na Igreja Oriental, a lei do celibato não existe. Né? Os padres podem ser casados. Homem casado pode ser padre. Se alguém na igreja oriental é solteiro e vai para o seminário, ele é celibatário.
Ele não pode casar. Depois de ordenado padre, ele não se casa, porque ele entrou celibatário. Agora, um homem casado pode ser padre. Porém, se ele fica viúvo, ele não casa novamente. Interessante. Que é a lei eclesiástica. Sim. Tá? E é interessante, por exemplo, na Igreja Oriental, um homem casado não pode ser bispo. O celibatário pode. Pode. Interessante. É a lei. É a lei. Não é lei divina, é lei eclesiástica. A Sagrada Escritura diz lá, né? Os padres sejam maridos de uma mulher só. Não é as cartas Sim. paulinas? Então, era sinal que na época existiam homens casados, Certo. que eram Sim. presbíteros. Né? Então, e a disciplina da igreja achou por bem a lei do celibato. E vamos ser sinceros. Deixa eu fazer uma pergunta. Você é padre e você é casado. Você tem seu filho. Tá? Sábado, 5:30 da tarde. Você tem missa às 6. Você precisa sair da sua casa para ir para a igreja. O seu filho está convulsionando com febre. Você vai para a igreja ou vai socorrer seu filho? Socorrer o filho. Então, não dá para ser dividido. É. Ou você é, ou você não é. Com certeza. Percebe? Não dá, não dá. O padre precisa estar inteiramente a serviço do povo de Deus. Como que você vai deixar uma assembleia de 500, 600 pessoas te esperando? Não dá. É verdade É mesmo. incompatível. É incompatível. De fato. E padre, a gente queria te perguntar então, mudando um pouquinho de assunto, Mudando muito de assunto. literalmente, uma viagem marcante na sua vida. Tem várias. Você sabe que eu adoro viajar. Viajar é comigo mesmo, né? Eu acredito que a viagem mais marcante da minha vida foi a Terra Santa. Foi a Terra Santa. Eu já fui à Terra Santa 13 vezes. Vou agora em setembro pela 14ª vez. Toda vez que eu vou à Terra Santa, parece ser a primeira vez. Tanto que naquela época, você falou, se pudesse voltar numa época você voltaria. Se perguntasse se você pudesse Pra um lugar. viver em outro lugar, eu viveria na Terra Santa. Eu viveria na Terra Santa. Ali é uma experiência de Deus que não tem foto, não tem vídeo, não tem palavras que explique. É só quem vive. É só quem está lá. É uma experiência única na vida das pessoas. Falo que todo mundo, seus pais vão viver isso em setembro. Sim, minha mãe quer ir especificamente com o senhor, inclusive. Seus pais, depois quando eles voltarem, pergunte para eles. Todos que visitam a Terra Santa. A visita à Terra Santa é um divisor de águas na vida. É incrível. E teve algo que o senhor viveu de especial lá em Israel, que o senhor lembra? Algo que foi muito marcante? Muitas coisas. Muitas coisas especiais. A gente sempre pergunta, né? Qual o lugar que mais marcou você? Sim. Né? A grande maioria fala o Santo Sepulcro. A grande maioria. Para mim não foi. Não foi o Santo Sepulcro. O lugar que mais me marca, que mais mexe comigo na Terra Santa, são 2 lugares. Primeiro, a Gruta da Anunciação, em Nazaré. Porque ali tudo começou. Que bonito. Se não fosse aquela gruta, não teria cruz, não teria túmulo, não teria mais nada na Terra Santa. Ali tudo começou. Aquele lugar me encanta. Aquele lugar mexe comigo. Né? E depois, o segundo lugar que mexe comigo também é a travessia no Mar da Galileia.
Se a gente pode dizer com 100% de certeza que nós tocamos em algum lugar que Jesus pisou, que Jesus esteve, é no Mar da Galileia. Porque está ali, no mesmo lugar. Aquelas águas, aquilo é marcante. Cada vez que eu faço a travessia no Mar da Galileia, eu desabo em lágrimas. Eu desabo em lágrimas. Porque ali eu posso... Você coloca o pé naquela água, você coloca a mão naquela água e fala, aqui, Jesus, aqui. Eu estou tocando no mesmo lugar. Porque ali não saiu. O Santo Sepulcro, os outros lugares, são lugares, alguns lugares que a gente fala lá, né? Ou seja, é aqui, 100% de certeza, mas você não tem certeza que Jesus tocou aquela pedra. Sim. Sim. O mar não tem como. Né? Então, assim, são 2 lugares que me chamam muita atenção e que eu amo de paixão. Que bonito, não? Nossa, muito bonito. E depois dessa propaganda, se você quer viajar com o padre Carlos José Vamos lá. Virilo... Fique esperto. Dia 1º de setembro estamos saindo, se Deus quiser. Isso aí, gente. Entre em contato aqui. A gente vai fazer propaganda da empresa e depois eles nos apoiam no podcast. Inclusive, aceitamos patrocinadores. E padre, a gente queria fazer um momento um pouco diferente com o senhor, um quadro que a gente vai ter no nosso... A gente vai abrir aqui um quadro, junto com a abertura do podcast. Exatamente. Isso não estava no script. Exatamente. Exatamente. É porque tudo tem que ter uma surpresa. Então, a gente vai ter um quadro no nosso podcast com todos os convidados, em que os convidados terão que responder 10 perguntas. Nossa Senhora, mais? Mas é tipo um flash. É quem responde em menos tempo. A gente vai fazer um ranking dos convidados. Então, Então, pessoal, com o cronômetro aí, por favor. Eu sou... Então, já perdi, porque É o que falar, tem, assim. falar é comigo mesmo. A primeira coisa que vier na sua cabeça. Na ponta da língua. Meu Deus. Tá preparado? Vamos lá. Comida favorita. Camarão. Último livro que leu. Último livro que eu li, o texto base da campanha da fraternidade. Um cantor. Um cantor, Zeca Pagodinho. Ui, não, gostei. Uma série. Uma série, The Chosen. Um talento que ninguém sabe. Um talento que ninguém sabe. Meu Deus do céu. Não sei. Nem eu sei, quanto mais os outros. Né? Nem eu sei, quanto mais os outros. Um talento. Eu sou extremamente planejador. Ótimo. Um hobby. Um hobby, piscina. Uma cor. Uma cor, vermelho. Um santo de devoção. São Padre Pio. Alguém que gostaria muito de conhecer. Vivo ou morto. Jesus, pessoalmente, olho no olho, cara a cara, não, brincadeira. Não tenho, assim, alguém... Não tenho. Uma passagem da Bíblia. Eu não posso falar outra, né? Avance para as águas mais profundas, né? A passagem do meu lema de ordenação. Avancem para as águas mais profundas, lançai a vossa rede para a pesca. É isso, gente. Fica aí isso. o nosso quadro. Acompanhe. Não, tem mais pra uma ver o resto pergunta. da galera. Tem mais uma pergunta? Paroquiano preferido, Kaique. É isso, gente. Obrigado. E aí a gente acaba o nosso Comento podcast. ou não? Tem sentido, Kaique. Tem sentido, não tem? Todo pai, toda mãe sempre tem que dar atenção para aquele filho que é o mais arteiro, o pior. Né? O patinho feio, né? Essa Não, parte vai depois a ficar gente registrado. corta, né? Não, É tudo na não. íntegra. É isso aí. Padre, se o senhor pudesse deixar uma mensagem que fosse chegar para todas as pessoas, que mensagem que o senhor deixaria? Não deixe para amanhã o que tem que ser feito hoje. Porque o amanhã pode não existir na sua vida. Viva o hoje.
Quem vive de passado é memória. Quem vive de futuro não vive. Só se vive quando se vive o presente. Viva o hoje que Deus está te permitindo. E você vai ser feliz. Isso aí. Depois dessa, gente, olha... Deixei até ele mudo. Depois dessa, a gente encerra oficialmente o nosso primeiro episódio do Santo Cast. Padre, a gente queria te agradecer muito pela sua presença aqui no nosso primeiro episódio. Dizer que foi muito especial ter o senhor aqui, poder conhecer mais sobre o senhor. A gente convive diariamente, quase que no santuário, mas é sempre bom poder ter essa conversa e poder conhecer o senhor. Então, muito obrigado por aceitar estar aqui com a gente. Confesso que quando a gente ficou, mas quem que a gente vai convidar primeiro? Aí a Clara ficava, é o Padre Carlos, daí eu... Vamos pensar em outro? Ela, não, mas é o Padre Carlos. Tinha que ser, gente. É praticamente impossível. Não tem como. Então, de verdade, Padre, muito obrigado. Foi muito especial. Imagina, eu que agradeço o convite e digo que sempre as oportunidades para poder anunciar a palavra de Deus, poder anunciar a beleza, a alegria de ser um cristão católico, a gente precisa aproveitar, né? Muito obrigado pelo convite, espero não ser convidado mais, porque eu não gosto dessas coisas. Vai ter o episódio de Padre Carlos, não. parte 2. Diz a Betina e essa semana o Miguel que eles vão fazer um podcast aqui também e que eu vou ser o entrevistado. Então, vamos lá, né? Quem que liberou eles contarem, hein? Fica aí o registro já da participação. Fiquei sabendo essa semana, né? Fiquei fazendo essa semana. Pai, nós vamos fazer um podcast Kids e aí você vai ser o convidado. Falei, bom, tá bom, né? Vamos lá. Mas com eles vai ser mais fácil, Padre? Ah, não sei. A gente nunca sabe. Não sei. Então... Vindo da Betina, a gente nunca sabe, né? Vindo da Betina, a gente nunca sabe. Ela é sempre uma caixinha de surpresa. Fiquei sabendo que ela ficou brava que ela não ia vir aqui hoje. Pois é, eu também fiquei triste. Eu pensei que ela ia estar sentada aqui fazendo perguntas pra mim. Padre, a gente queria então te entregar um presente. Clara, por favor, em nome da nossa equipe, da nossa pastoral. Então... Nossa senhora, tudo que engorda. Ah, Depois ele fala que eu sou fit. Obrigado, muito obrigado. Viu? Imagina, espero que o senhor goste, se o senhor quiser nossa companhia para poder degustar. Não. Tá? Lembrando que o presente não é fake, vai ficar pro padre mesmo. A gente não vai pedir de volta, a gente não vai tá, padre? reunir o presente. Você vai até esconder o presente. Lógico. E a gente também quer agradecer então aos nossos apoiadores, os vinhos Albert, a padaria Ibiporã também, que estão nos apoiando aqui no nosso podcast, para que esse projeto possa avançar para as águas mais profundas. E que vocês possam se inscrever no nosso canal, compartilhar, seguir o nosso Spotify, para que possamos cada vez mais atingir mais pessoas, trazer mais convidados e depois comente o que você achou, nos envie uma mensagem também. Então, Padre, queremos pedir que o senhor possa nos dar a bênção final e uma bênção especial sobre esse projeto, diante desse novo podcast que está nascendo aqui no nosso santuário, e te agradecer a confiança em nós, em mim, a Clara, para poder coordenar. Sim, todo o suporte. Então, te agradecer a tudo que o senhor tem confiado a nós e que pedir que o senhor possa nos abençoar, então. Muito bem, eu agradeço e desejo a você que nos acompanha nesse podcast toda a graça, toda a bênção de Deus sobre a sua vida, que você possa realmente colher na sua vida as maravilhas que Deus tem para você. Que o Deus Todo-Poderoso vos abençoe, vos guarde, vos livre de todo o mal e vos conduza à vida eterna. Que desça sobre cada um de vocês, sobre a sua casa, sobre a sua família, a bênção e a proteção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Padre, obrigado. Clara. Muito obrigada, galera. Obrigado a todos vocês. Obrigado por ter dividido essa mesa comigo hoje. Agradeço. Por tudo. Padre, muito obrigado. A gente Obrigado. espera na Obrigado parte a vocês. 2. E equipe maravilhosa também, muito obrigado, Obrigado. viu? Obrigado, Perfeito. gente. Até o próximo Santo Cast. Tchau.